Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma questão, mais do que um tema, é uma questão que tem ocupado, desafiado algumas... A gente tem falado sobre reinventar o futuro, sobre algumas mudanças importantes, significativas que têm acontecido aqui no Brasil e que em muitas partes do mundo, né? Mas vamos nos ocupar na perspectiva aqui do Brasil, que é a questão do aumento da população de idosas, né? De idosos. O envelhecimento, o processo de envelhecimento de uma população de modo geral. Num país que sempre foi caracterizado por uma maioria de uma população jovem, nós e eu me incluo nessa, passando, né, nos constituindo uma maioria da população. E isso tem chamado a atenção em diversos aspectos. O aspecto, por exemplo, da falta de políticas públicas que atenda a essa população. Nós não temos no Brasil uma política pública que se ocupe do ponto de vista de saúde, dos cuidados, das demandas, necessidades e desafios mesmo que precisam ainda ser conhecidos, que atendam a essa população que trabalhou, que construiu esse país, que constrói, que ainda intervém, que tem processos e experiências históricas diferenciadas, o que impacta sobre culturas de gerações e de grupos populacionais, das muitas mudanças que têm acontecido no mundo. Então, temos muito que pensar mesmo na construção dessas políticas, com essas vozes, com essa escuta e com o saber de uma população que acumulou ao longo da vida e que numa sociedade que pauta por excluir, mesmo às vezes jovens e idosos, tem um filme muito bom francês da década de 90 que chama Mundo Sem Piedade, de um modelo de sociedade que exclui ou que não tem incluído de uma forma do bem-estar, de atendimento das necessidades, mudanças, das incertezas e da participação mesmo de juventude. No caso do idoso, mais ainda, tem uma categoria em psicanálise ou na psicologia social que chama de exclusão social do idoso, né? Isso é fácil da gente detectar, né? Em ambientes familiares, em ambientes sociais. O idoso, a fala do idoso, a experiência dos idosos e idosas não conta, pelo contrário, são consideradas inadequadas ou porque está querendo chamar atenção, ter voz, ter o que dizer, né? Diferentemente de outras culturas que valorizam a experiência, o conhecimento, a vivência dos idosos. E estou aqui lembrando das populações originárias, né, dos nossos ancestrais, em culturas como a cultura indígena, o saber dos mais velhos orientam a vida presente para se pensar, né, não se parte da vida começa comigo, ou da minha idade, ou do que eu quero. Mas essa exclusão social do idoso, ela se dá de uma forma quase que invisível, né? Se considera a inconveniência do que o idoso traz de saber, de reflexão, de argumentação, né? Do que a vida dessa experiência de vida que forma, né, uma existência. Então, essa é uma dimensão socialmente experimentada, vamos dizer assim. As discussões, por exemplo, na mídia, de perfis do eleitorado brasileiro, considerando agora um ano de eleição. As pesquisas começam a observar, e algumas trazem, a presença majoritária de eleitores e eleitoras acima de 60 anos. Essa é uma novidade, né? Mesmo considerando que um adolescente de 16 anos já pode votar. Mas eu tive acesso a uma pesquisa essa semana mostrando esse desafio para conversar com partidos, com publicitários, sobre qual é o manejo, o que é importante nas propagandas eleitorais, nos discursos, nas falas, considerar essa população majoritária de eleitores acima de 60 anos. Me ocorreu trazer aqui uma palestra que eu assisti
e que achei muito interessante, porque trazia um conceito que trata o envelhecimento de uma forma muito sábia, né? Muito inteligente e justa, né? Compatível com uma estética de quem está no mundo há mais tempo, que é uma palestra que a Jane Fonda fez e criou o conceito para a longevidade de terceiro ato, que redefine a ideia e a concepção de envelhecimento, né? Ela inicialmente fala entre 50 e 60, é uma palestra que já tem uns bons 10 anos, uma década distante de nós, com mudanças hoje que a gente já tem conhecimento e informações que já ultrapassam. Então já se atualizou essa discussão do terceiro ato da vida, né? Para pós 60, 70, a própria concepção do que é velhice, dos períodos ou dos marcos de juventude, de fase adulta, adulto avançado e idoso. Já temos outros marcos que são discutidos hoje quando se pensa no envelhecimento ou nos estudos populacionais. Mas esse terceiro ato da vida marcou muito quando eu ouvi essa palestra. Ela trabalha um conceito revolucionário, ela chama de potencial máximo de propósito na vida. Então, é um momento, ou uma etapa, ou ato, né, de elevar a potência do que se acumulou, do que se viveu, do que se conhece, do que se refletiu, não só numa existência na perspectiva individual, mas também coletiva, humana, de homens, de mulheres, as grandes transformações, as grandes revoluções que desafiam, especialmente os idosos ou o terceiro ato da vida da população majoritária hoje. Essa revolução da longevidade, ela trabalha a questão de seguinte: cultive uma mente ativa, aceitar mudanças, buscar crescimento pessoal, né, superando o medo de envelhecer. Então, essa é a revolução máxima que consolida ou que dá sustentação ao que chama de uma mente ativa nesse terceiro ato. Ela chama atenção também, é importante refletir sobre o tempo do ato. Esse momento que é revolucionário de dimensão ativa, ele tem um dos primeiros propósitos é refletir sobre os dois atos anteriores, sobre o tempo. Então, a capacidade de amadurecer e aprofundar a própria existência. Então, você mantém ativa que coisas que você viveu, que você sofreu, que você teve prazeres, que te desafiaram, que foram recalcadas ou que foram enfrentadas. Essa mente ativa tem a possibilidade de rever esse processo e essas experiências, né? Que podem impactar sobre os sentimentos, né? Aquilo que doeu muito, que foi muito pesado no passado, que foi definidor de fazer coisas ou de deixar de viver experiências, passa a ter um outro lugar afetivo, uma outra sensação. Então, esse é um propósito que chama de pensar, recuperar a memória e as lembranças do que foi vivido, de uma forma que retroalimente a sabedoria dessas experiências que conformam e que dão sentido à vida, né? Nesse momento do terceiro ato. O envelhecimento ativo, ele deve ser físico e mental. Físico, a gente assiste aí, todo mundo fala, a medicina fala, a ciência fala, a demanda publicitária proclama a importância de se cuidar do físico, das atividades físicas, dos exercícios. As academias estão aí convocando, chamando, e faça musculação, e sua caminhada, e esporte. Isso está fácil, né? Mas há também uma convocação ainda na dimensão mental. Como ativar, né? Ou como cuidar dessa revisão e dar sentido no presente, prospectivamente, a partir dessa memória e dessas reflexões do seu passado, né? Do que você viveu, para ir reinventando e continuando, dando terreno e caminho seguro, prazeroso, revisitado, né? Repensado, ressignificado.
mas tem alguns fundamentos que dão, alguns pilares que dão sustentação. A gente não pode perder a curiosidade. A curiosidade mantém, aí a gente tem que fazer o elogio, né? Como é que a gente retroalimenta algo que deve estar posto na existência, deve estar posta na existência? A curiosidade, né? Temos que preservar, temos que ter o gosto de querer saber, de querer conhecer, de querer ouvir, né? De interrogar, né? A ter curiosidade pela vida, pelo mundo, pelo conhecimento, pelo outro. Isso, a curiosidade é um elemento constitutivo da vida, com expressão na centralidade. A curiosidade é o que faz a gente crescer, né? São os porquês das crianças de 1, 2 anos, quando a gente fala, não faça isso, faça aquilo. Por quê? Por quê? O porquê é importante. Porque é a inquietude criativa, né? Estimulante, motivacional. Então, manter uma curiosidade. Um outro elemento é autonomia. O que se pode fazer para que se tenha uma autonomia que corresponda a todo o esforço, a todo o desempenho, a toda a marcha, a todo caminhar, fazer justiça à nossa existência. Então, buscar uma forma de manter-se autônomo. Agora, com relação a, nesse processo de tempo, nesse processo temporal de mente, de físico, ela chama atenção para que a questão estética, que convoca a gente para uma academia, para a musculação, necessários ao tônus, ao andar, à locomoção que a gente tem, não se constitua numa agonia estética, né? O cultivo por uma juventude eterna, né? que tanto tem sacrificado os corpos. E aqui, como mulher, eu chamo a atenção para como os corpos femininos têm sido sacrificados com intervenções que buscam eterna juventude nas intervenções plásticas. Não é uma censura preconceituosa. Se você tem alguma coisa no seu corpo que comprometa o seu prazer, a sua qualidade de vida, o seu constrangimento, a sua autoestima, é importante que você reflita e enfrente, busque com a maior segurança que for possível você fazer. Mas hoje o que nós vemos são jovens, são mulheres bonitas, são homens jovens, fortes, atraentes, com intervenções nos seus corpos. Então são corpos sacrificados. Falando na questão da agonia, da estética, né? Que não sejamos nem preconceituosos, nem que se torne uma agonia a gente ver no nosso corpo o envelhecimento, né? Respeitar. Não só aqueles que dizem assim, não, eu quero, as minhas rugas tratam de passagens e de caminhos que eu percorri. Os meus seios, eles alimentaram 4 crianças, né? Então, a minha barriga, daqui foram geradas 4 vidas. Tem todo esse culto, mas não significa que a pessoa, ou a mulher, eu te dei o exemplo do corpo feminino, né? Da grandeza, das possibilidades, da história, da experiência que é possível o corpo feminino viver, né? Não significa uma armadura, uma obrigatoriedade. Então, nós temos um dever ético e ética, é o elemento constitutivo dessa vida ativa, né? Desse cuidado com a existência, com a longevidade. Uma ética com os nossos percursos. E nisso é importante considerar do que eu estou falando aqui muito diz respeito a uma condição de classe. Há uma condição de classe. Não podemos esquecer disso. Que existem corpos e corpos sacrificados, né? Eu lembro que no recadastramento, alguns anos atrás, para recadastramento eleitoral, digital, as filas aqui no estado da Bahia, em Salvador,
com um prazo curtíssimo, que dava para a gente suspeitar que existiam interesses que a população não conseguisse, a população eleitoral não conseguisse fazer o recadastramento, então não poderiam votar, diminuiria o coeficiente de eleitores. As filas eram quilométricas. E eu fui num espaço de uma unidade de Secretaria de Estado, e aí me disseram, olha, naquela secretaria a fila para prioridade está pequena. E eu estava numa fila que estava já numa avenida, saía do espaço do polo administrativo para uma via expressa. Aí eu fui e tal, cheguei, tinham 2 pessoas na minha frente. Então logo eu fui atendida. Quando eu saí, eu passei por aquela fila que eu estava, quilométrica. E comecei a abordar pessoas que eu julguei pela aparência que estariam dentro do quadro de prioridades, né? E eu abordei 4 ou 5 pessoas, homens e mulheres, que eu julguei que estavam acima dos 60 anos. Errei em todas as minhas avaliações. Então, eram aparências de pessoas envelhecidas, mas que tinham 58 anos, 56 anos. E eu fiquei constrangida, claro, tive a melhor das intenções, né? Era dizer, não, olha, vai ali, tem prioridade. Não, mas eu ainda não sou prioridade. Não, eu não sou prioridade. Eu tenho 58 anos, eu tenho 56. Então, essa condição que eu estou trazendo aqui, especialmente nesse momento de trabalhar a questão física, estética, agonia da estética, intervenções cirúrgicas, cremes, possibilidades, de manter-se mais joviais, mais tratadas, tem um endereço, né? Tem endereço, tem uma condição de vida. Então, é importante observar isso, né? Essa discussão que está sendo feita aqui. Mas é importante que também aquela pessoa vai votar, vai decidir pelo destino, vai intervir com seu voto, né? É uma manifestação simples, mas importante no conjunto, né? Que é dar o seu voto nos destinos do país, para melhor, para pior, para a sua cidade, para o seu estado. Mas é importante a gente saber que há uma dimensão de discussão que a gente traz aqui de pessoas que têm uma condição de classe que permite a gente estar lembrando, né? Mesmo porque eu estou falando de uma das mulheres mais lindas dos Estados Unidos, é uma artista maravilhosa, inteligente, pensadora, né? Que reflete, que fala, que tem voz, que chega em todos os espaços. Mas isso atinge, é um processo que está posto aí e que isso impacta na empatia e no cuidado que nós temos que ter entre nós. Tem um conceito, né, que a gente bota até nos objetivos de um trabalho de formação política e tal, sensibilizar. Mas eu acho que a sensibilização tem que transcender a um foco. Eu acho que o foco tem que estar atrelado a uma visão global. Que mundo a gente quer construir? Que mundo a gente quer reinventar? Não é só minha experiência ou a experiência individual que vai permitir uma reinvenção de mundo e de futuro. Então, trago porque temos que estar sensíveis a essa dimensão, né? A essa dimensão que é individual, que é do cuidado, que é ético, que é inclusivo, né? E que atinge a cada um de nós de maneira diferente. E aí vale a pena a gente lembrar o seguinte, dessa condição, e aí eu vou sublinhar mais uma vez a questão da mulher. Estudos mostram que por volta do início do século XX, a expectativa média de vida de mulher no Brasil era de 33 anos. Nós estamos 100 anos depois com a expectativa média de 76, 78. E devemos lembrar que nesse período tivemos uma pandemia que comprometeu mais severamente pessoas acima de 60 anos, 70 anos. Mas há um ganho extraordinário, né? Há um ganho. É possível a humanidade andar nessa perspectiva de longevidade, com saúde, com qualidade de vida e com o desafio de pensarmos a inclusão
dessa população no âmbito de políticas públicas, né? Que nós não temos. Começamos, por exemplo, a pensar e a incluir no âmbito, por exemplo, do SUS, no governo atual, vacinas, acessos a medicamentos que antes eram impossíveis de serem adquiridos por uma população, mesmo de classe média, quanto mais de populações mais vulneráveis economicamente, mais vulneráveis do ponto de vista da saúde, da necessidade de acesso a determinados tratamentos e medicamentos. Mas eu acho que esse recorte merece muito atenção para garantirmos física e mentalmente essa qualidade de vida, essa vivência digna, né, decente, humanamente ética de valorização da vida, não só minha, mas de todos, não só individual, mas de uma população, de um país, de uma nação. Tem uma categoria que é considerada nesse terceiro ato da vida, nessa concepção de terceiro ato da vida, que merece também destaque, que junta um pouco os elementos já citados aqui. A categoria experiência. Experiência, a categoria do que é vivido, né? E para a mulher, numa civilização que não foi construída exatamente para o paritariamente a satisfação e o prazer, né? Numa civilização patriarcal, masculina, né? Costumo dizer em nome do pai, né? A experiência é uma categoria de excelência no construto de mulher, né? Do que ela viveu, do que ela faz, de como ela intervém no mundo e a posse refletida dessa experiência. Não é só um inventário puro e simples, porque pode levar a uma repetição de situações da vitimização, da vítima, que viveu, da humilhação, da hipossuficiência material, da hipossuficiência simbólica, da exclusão ou da invisibilidade, né? Mas essa experiência e esse inventário refletido nos ganhos, nos desprazeres, mas nos enfrentamentos, no realizado, né? Como validado para além do poder econômico que tenha, do poder material que tenha adquirido. E, por último, a questão da transformação. É fundamental que todos, jovens, especialmente essa população majoritária, neste exercício de pulsão de vida, que é a ética da vida, não é a moral, é a ética da vida, possa continuar reinventando um futuro mais sábio, mais denso, mais profundo, mais estético e mais seu. Vejo vocês no próximo episódio.